Imagina só, uma garçonete humilde da periferia, tratada com desprezo pelos colegas em um restaurante chique, de repente surpreende a todos ao falar chinês fluentemente com uma cliente milionária. O dono do restaurante observa tudo, e a vida dela vira de cabeça para baixo. E aí, de onde você está assistindo? Conta nos comentários. Se você curte histórias de superação, onde o talento vence o preconceito, se inscreve no canal agora e deixa seu like. Tem muito mais conteúdo inspirador chegando por aí. O reflexo no espelho não mentia. Olheiras profundas emolduravam os olhos castanhos de Bruna, testemunhas silenciosas das noites mal dormidas. Aos 27 anos, carregava no semblante o peso de responsabilidades que pareciam maiores que seus ombros estreitos. Ajeitou o uniforme negro recém-adquirido, prendeu os cabelos cacheados num coque firme e respirou fundo. Era seu primeiro dia como garçonete no Terrazzo, o restaurante mais sofisticado do centro da cidade. Mãe, já tomou os remédios? Bruna perguntou entrando no pequeno quarto onde Dona Nilda descansava. Já, minha filha. Não se preocupe. A mulher sorriu, mas a palidez de seu rosto denunciava a doença que a consumia há anos. Vai dar tudo certo no seu emprego novo. Você merece coisa melhor. Bruna beijou a testa da mãe e engoliu o nó na garganta. Não tinha tempo para fraquejar. O ônibus para o centro sairia em 15 minutos, e se perdesse, chegaria atrasada no primeiro dia. Pegou a bolsa gasta, verificou se o caderno de anotações estava dentro e saiu apressada. No trajeto, estudava freneticamente algumas anotações em seu caderno surrado. Páginas e mais páginas, com palavras estrangeiras cuidadosamente escritas, algumas sublinhadas em vermelho. Bruna movia os lábios silenciosamente, repetindo expressões que poucos ao seu redor compreenderiam. Ao descer no centro da cidade, o contraste era gritante. Enquanto na periferia onde morava as construções eram simples e funcionais, ali tudo exalava opulência. O Terrazzo ocupava o térreo de um edifício espelhado, sua fachada de vidro e madeira nobre, convidando apenas aqueles que podiam pagar pelo privilégio. Você deve ser a novata. A voz fria de Leonardo, o gerente, a recebeu na porta dos fundos. Seus olhos percorreram Bruna de cima a baixo, avaliando-a com desconfiança. Espero que tenha experiência suficiente. Nossos clientes são exigentes. Tenho 2 anos de experiência em restaurantes, senhor, respondeu Bruna, omitindo que a experiência vinha de uma lanchonete simples no bairro onde morava. Veremos. Leonardo entregou-lhe um avental branco impecável. Qualquer erro e você está fora. Entendido? Na cozinha, os outros funcionários a observavam com curiosidade hostil. Comentários sussurrados chegavam aos seus ouvidos. Essa aí não dura uma semana. Deve ser indicação de alguém. Não tem perfil para trabalhar aqui. Bruna fingiu não ouvir. Havia aprendido desde cedo que, para sobreviver, às vezes, era preciso engolir o orgulho. E ela precisava desesperadamente daquele emprego. Os medicamentos da mãe haviam aumentado de preço e o aluguel estava atrasado. A noite transcorreu num turbilhão de comandas, bandejas equilibradas e sorrisos forçados. Suas mãos tremiam levemente, mas conseguiu não derrubar nada. Quando o último cliente saiu, já passava da meia-noite. Não foi um desastre completo, Leonardo comentou secamente enquanto ela organizava as mesas. Volte amanhã. No caminho para casa, sentada no último ônibus quase vazio, Bruna permitiu que algumas lágrimas escapassem. Não de tristeza, mas de alívio. Havia passado pelo primeiro dia, e amanhã seria outro, e depois outro. E assim sobreviveriam. Ela e sua mãe. Mais um mês, mais um ano, indefinidamente no limbo entre a dignidade e a miséria. O que Bruna não sabia era que em 3 semanas, uma cliente mudaria completamente o curso de sua vida. E que seu maior segredo, guardado nas páginas daquele caderno surrado, seria sua maior arma. Os dias se arrastavam numa rotina exaustiva. Bruna acordava às 5 da manhã, cuidava da mãe, preparava a medicação e o almoço que ficaria pronto para quando Dona Nilda conseguisse levantar-se, e então pegava o ônibus para o centro. No Terrazzo, as coisas não haviam melhorado. Isabela, a hostess de cabelos loiros perfeitamente alisados e batom vermelho impecável, fazia questão de distribuir os piores clientes para Bruna.
os impacientes, os que não davam gorjeta, os que pediam pratos fora do cardápio. Mesa 5, Bruna. Isabela sorriu maliciosamente naquela noite. Casal de idosos. Ele é parcialmente surdo e ela tem restrições alimentares que nem Deus entende. Bruna assentiu sem retrucar. Observou o casal idoso à distância. O senhor de cabelos brancos ajeitava delicadamente o xale nos ombros da esposa e sorria com doçura. Não pareciam tão terríveis quanto Isabela sugeria. Boa noite. Bruna aproximou-se com seu melhor sorriso. Posso ajudá-los com o cardápio? O que seguiu foi uma das interações mais agradáveis que tivera desde que começara ali. O senhor Augusto era professor aposentado de literatura e adorava conversar. Sua esposa, Elisa, tinha restrições alimentares por questões de saúde, mas explicou tudo com clareza e gratidão pela atenção. Você é diferente das outras garçonetes, comentou Dona Elisa quando Bruna retornou com os pratos perfeitamente adaptados às suas necessidades. Há gentileza em seus olhos. Aquelas palavras aqueceram o coração de Bruna durante dias. Em casa, compartilhou a história com a mãe, que sorriu com orgulho. Viu só? As pessoas reconhecem quem você é de verdade, minha filha. Naquela madrugada, depois que Dona Nilda adormeceu, Bruna abriu seu computador antigo, presente de seu irmão Diego, antes dele se mudar para outra cidade. Acessou os vídeos que baixava da biblioteca pública. Na tela, uma professora explicava pacientemente os tons e inflexões do mandarim. Bruna acompanhava, repetindo cada sílaba, anotando no caderno as correções. Depois, vieram os vídeos em francês e, finalmente, em inglês. Seu segredo, durante anos, aproveitara cada minuto livre para estudar idiomas através de recursos gratuitos online, livros emprestados e aulas que assistia escondida na escola técnica, onde concluíra o ensino médio. Dormia apenas 4 horas por noite, mas o conhecimento lhe dava uma sensação de poder que nenhum outro luxo poderia proporcionar. Era seu tesouro particular, guardado para o momento certo. Na manhã seguinte, ouviu Leonardo e Isabela conversando na cozinha. Semana que vem teremos aquela delegação chinesa. Leonardo parecia preocupado. O dono está nervoso. Parece que há uma investidora importante entre eles. Relaxa, respondeu Isabela, jogando os cabelos para trás. Eu fiz um semestre de inglês na faculdade. A gente se vira. Bruna abaixou a cabeça para esconder um sorriso. Talvez, apenas talvez, sua oportunidade estivesse chegando. O que ninguém sabia é que, além do mandarim tradicional, ela havia se especializado nos dialetos de Xangai e Pequim, justamente por serem os mais utilizados no mundo dos negócios. No fim daquela noite, quando todos já haviam saído, Bruna viu pela primeira vez o dono do restaurante. Rodrigo Lima entrou discretamente pela porta dos fundos enquanto ela terminava de organizar o estoque. Alto, de porte atlético e olhar penetrante, não correspondia ao estereótipo do empresário ostensivo que ela imaginava. Você deve ser a nova garçonete, ele disse, surpreendendo-a. Sim, senhor. Bruna Almeida. Ela estendeu a mão instintivamente, percebendo tarde demais que talvez fosse um gesto inapropriado para um funcionário. Para sua surpresa, Rodrigo apertou sua mão firmemente, olhando-a nos olhos com curiosidade genuína. Leonardo mencionou que você tem sido eficiente. Continue assim. Antes que ela pudesse responder, ele já havia desaparecido em direção ao escritório. Bruna sentiu um estranho frio na barriga. Havia algo naquele homem, uma intensidade, uma presença que a intrigava. No caminho para casa, pensou na delegação chinesa que estava por vir e em como poderia usar aquela oportunidade. O destino estava prestes a bater à sua porta e ela precisava estar pronta para atender. A semana passou num turbilhão de preparativos. Leonardo estava mais irritadiço que o normal, supervisionando pessoalmente a limpeza de cada centímetro do restaurante. Isabela ensaiava frases básicas em inglês, tropeçando na pronúncia enquanto exibia confiança excessiva. Verifiquem 2 vezes cada detalhe. Leonardo instruiu a equipe na reunião prévia ao grande dia. Esta delegação pode significar contratos milionários para o Sr. Lima. Não podemos decepcionar. Bruna observava tudo silenciosamente. Naquele dia, havia caprichado ainda mais no visual. O coque impecável,
o uniforme sem uma única ruga, os sapatos bem polidos apesar do desgaste. Por baixo do avental, seu fiel caderno de anotações, agora com diversas frases de negócios em mandarim, cuidadosamente revisadas. A noite chegou com uma chuva fina, típica do outono paulistano. Às 8 em ponto, 3 carros executivos negros pararam em frente ao terrazzo. O coração de Bruna acelerou ao ver a comitiva entrando. 5 homens em ternos impecáveis e uma mulher elegante de meia-idade, com um conjunto de seda vermelho discreto, mas visivelmente de altíssima qualidade. Isabela avançou com seu sorriso profissional. "Welcome to Terrazzo", pronunciou com sotaque carregado. A mulher, claramente a líder do grupo, respondeu algo em mandarim. Isabela piscou confusa, tentando novamente em inglês. Outro homem do grupo tentou responder em inglês rudimentar, criando uma confusão de palavras desconexas. Leonardo apareceu tentando salvar a situação com gestos exagerados apontando para a melhor mesa. A comitiva trocou olhares desconfortáveis e a mulher disse algo que fez os outros rirem nervosamente. "O que ela está dizendo?" Leonardo sussurrou para Isabela, que deu de ombros, o pânico visível em seus olhos. Bruna respirou fundo. Era agora ou nunca. Adiantou-se discretamente e, para choque de todos, dirigiu-se à mulher em mandarim perfeito. "Wan Yinglin, Gen de Feishang Rongyi Jian Daonin, Woman de Kangwan, Hen Rong Xing Ying Jienin, Ting Gen Vo Lai, Wo Hui Dai Nin Ku Nin de Zuovei." "Bem-vinda. É uma honra recebê-la. Nosso restaurante está muito feliz em tê-la aqui. Por favor, acompanhe-me. Eu a levarei à sua mesa." O silêncio foi absoluto. A mulher arregalou os olhos, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez. Respondeu rapidamente em mandarim, e logo uma conversa fluida se estabeleceu entre ela e Bruna. O restaurante inteiro parecia ter parado. Leonardo e Isabela estavam paralisados, boquiabertos. Os outros funcionários espiavam pelas frestas da cozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Com elegância natural, Bruna conduziu o grupo até a melhor mesa, explicando detalhadamente cada prato do cardápio, sugerindo harmonizações com vinhos e respondendo a perguntas sobre a culinária local. Quando necessário, alternava para o inglês para comunicar-se com 2 membros do grupo que preferiam esse idioma. Da porta de seu escritório, sem que Bruna percebesse, Rodrigo observava tudo, um sorriso enigmático nos lábios. A senhora chinesa, que se apresentou como Mei Lin, era obviamente alguém importante. Entre conversas sobre gastronomia e cultura, deixou escapar menções a investimentos significativos que planejava na América do Sul. Ni de Zhongwen Tai Liu Lile, Nizai Nali Shuexide. Seu mandarim é impressionante. Onde estudou? Perguntou Mei Lin enquanto saboreava a sobremesa. Bruna hesitou por um momento, mas decidiu ser sincera. "Woziji Shuexi, Wo Meiyu Qian Kudaksue, Danshi Woyu Laojia de Tushuguan He Wangluo." Estudei sozinha. Não tive dinheiro para a universidade, mas tenho a biblioteca pública e a internet. Mei Lin a observou com renovado interesse, como se visse Bruna verdadeiramente pela primeira vez. Disse, algo em voz baixa para o homem ao seu lado, que assentiu impressionado. Ao final da noite, quando a comitiva se retirou, Mei Lin entregou discretamente um cartão a Bruna. "Women Hui Zai Si Jian Mian. Nos encontraremos novamente." Bruna guardou o cartão no bolso, o coração batendo acelerado. Quando se virou, encontrou Leonardo e Isabela olhando-a como se ela fosse uma completa estranha. "No meu escritório, agora", comandou Leonardo, o rosto uma máscara indecifrável. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Leonardo sentou-se atrás da mesa de madeira escura, os dedos tamborilando nervosamente. Isabela permaneceu de pé, os braços cruzados, os olhos faiscando de ressentimento. "Você fala chinês?" A voz de Leonardo era plana, uma constatação, não uma pergunta. "Mandarim, sim. E também inglês e francês", respondeu Bruna, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. E em nenhum momento durante o processo seletivo achou relevante mencionar isso. Bruna engoliu em seco. "Não foi perguntado. E, sinceramente, não achei que faria diferença para o cargo de garçonete." Isabela soltou uma risada de escárnio. "Conveniente, não?
Esconder um talento assim e então surgir como a grande salvadora quando todos estamos desesperados. Não escondi nada, rebateu Bruna, começando a sentir a indignação substituir o nervosismo. Simplesmente usei uma habilidade quando foi necessária. Leonardo observava o embate, sua expressão gradualmente mudando de irritação para algo semelhante a cálculo. Aquela mulher, Mei Lin, ela lhe deu alguma coisa antes de sair, não deu? Um cartão, admitiu Bruna. Não houve tempo de mostrar. Deixe-me ver, exigiu ele estendendo a mão. Relutante, Bruna tirou o cartão do bolso. Era elegante, em papel texturizado preto com letras douradas em mandarim e inglês. Mei Lin Zhang, diretora executiva, Zhang Global Investments. Você tem noção de quem é essa mulher? Leonardo ficou subitamente pálido. A Zhang Investments é um dos maiores conglomerados asiáticos. Estão procurando parceiros para expandir na América Latina. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Rodrigo Lima entrou, seu olhar calmo avaliando a tensão na sala. Posso saber o que está acontecendo aqui? Perguntou, seu tom controlado contrastando com a atmosfera carregada. Senhor Lima. Leonardo levantou-se rapidamente. Estávamos apenas discutindo o evento desta noite. O evento que, pelo que vi, foi um sucesso graças à senhorita Almeida, completou Rodrigo, seus olhos encontrando os de Bruna pela primeira vez diretamente. Bruna sentiu as bochechas esquentarem sob aquele olhar penetrante, mas manteve a postura. Apenas fiz o que era necessário, senhor. O que era necessário, repetiu Rodrigo, um leve sorriso nos lábios. E o que ninguém mais aqui conseguiu fazer. Virou-se para Leonardo. Creio que devemos à senhorita Almeida nosso agradecimento, não um interrogatório. Isabela empalideceu, mordendo o lábio para conter uma resposta. Leonardo rapidamente mudou sua abordagem, forçando um sorriso. Claro, claro. Apenas queríamos entender melhor as qualificações da Bruna para aproveitá-las melhor no futuro. Rodrigo assentiu, sem parecer convencido. Senhorita Almeida, poderia me dar alguns minutos no meu escritório? Gostaria de discutir algo com você. O coração de Bruna quase parou. Seguiu Rodrigo pelo corredor, sentindo os olhares furiosos de Isabela e Leonardo em suas costas. O escritório do dono era surpreendentemente despojado. Uma mesa funcional, cadeiras confortáveis, alguns quadros abstratos nas paredes. Nada da ostentação que ela esperava. Sente-se, por favor, indicou Rodrigo. Café? Não, obrigada, senhor. Então, ele cruzou as mãos sobre a mesa, inclinando-se levemente para a frente. Conte-me, como uma garçonete da periferia aprendeu a falar mandarim tão fluentemente que impressionou uma executiva chinesa. Bruna sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia de onde ela vinha. Quanto mais ele sabia. Seu instinto dizia para mentir, embelezar a história, mas algo no olhar direto de Rodrigo a fez optar pela verdade. Autodidata, senhor. Sempre tive facilidade com idiomas. Uso recursos online gratuitos, frequento a biblioteca pública e... Bem, não durmo muito. Ela sorriu levemente. E por que esconder esse talento? Não escondi. Apenas nunca tive oportunidade de usá-lo profissionalmente. Quem contrataria uma tradutora sem diploma, sem experiência comprovada? Rodrigo a observou por alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão importante. Mei Lin Zhang é minha tia. Bruna piscou confusa. Sua tia? Por casamento, meu tio é chinês, casou-se com minha tia brasileira e se mudaram para a China há décadas. Mei Lin é a segunda esposa dele, após minha tia falecer. Ele fez uma pausa. O que quero dizer é que sua visita esta noite não foi coincidência. Eu pedi que ela viesse. Como um teste. Bruna sentiu o estômago afundar, uma sensação estranha de traição se instalando. Inicialmente, sim, admitiu Rodrigo sem desviar o olhar. Eu a observei desde seu primeiro dia. Havia algo diferente em você. Queria entender o que era. E agora? A pergunta saiu antes que Bruna pudesse contê-la. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto sério. Agora, senhorita Almeida, quero lhe oferecer uma oportunidade. Uma real. Amanhã cedo, antes do expediente. Temos muito o que conversar. Quando Bruna saiu do escritório, já passava da meia-noite. Na calçada molhada, pela chuva enquanto esperava o último ônibus, não conseguia decidir se o que sentia era esperança
ou medo. Mudança era sempre assustadora, especialmente para quem sempre viveu na corda bamba da sobrevivência. O que ela não percebeu foram os olhos de Isabela observando-a pela janela do restaurante, brilhando com um rancor que só cresceria nos dias seguintes. Bruna mal conseguiu dormir. Revirou-se na pequena cama, a mente repleta de possibilidades e medos. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, estava exausta, mas estranhamente alerta. Tomou um banho rápido, escovou os cabelos com cuidado e vestiu sua melhor blusa, um presente de aniversário que guardava para ocasiões especiais. "Aonde vai tão arrumada, minha filha?" perguntou Dona Nilda, surpresa ao vê-la tão cedo e tão elegante. "O dono do restaurante quer conversar comigo, mãe." Bruna ajeitou nervosamente a gola da blusa. "Parece que... bem, pode ser algo bom." "Tenho certeza que sim." Dona Nilda sorriu, os olhos brilhando de orgulho. "Você merece todas as coisas boas do mundo." Bruna engoliu o nó na garganta e beijou a testa da mãe. "Vou deixar seu remédio separado. Diego virá almoçar com você hoje, lembra?" Ele confirmou ontem à noite. Às 7h30, Bruna já estava no terrazzo. O restaurante estava silencioso, os primeiros raios de sol filtrando-se pelas janelas ainda fechadas. Sentou-se numa das mesas, seu caderno de anotações aberto à sua frente. Havia preparado perguntas, anotado suas qualificações, tentando prever o que Rodrigo poderia oferecer. "Pontual, gosto disso." A voz de Rodrigo a sobressaltou. Ele aproximou-se com 2 xícaras de café. "Espero que goste forte." "Obrigada." Bruna aceitou a xícara, observando-o sentar-se à sua frente com uma naturalidade desconcertante, como se fossem velhos amigos e não empregador e funcionária. "Fiz algumas ligações ontem à noite", começou Rodrigo sem preâmbulos, incluindo uma longa conversa com minha tia Meilin. Bruna esperou, tentando conter a ansiedade. "Ela ficou extraordinariamente impressionada com você. Não apenas pela fluência no idioma, mas pela inteligência cultural que demonstrou." Ele fez uma pausa, observando-a atentamente. "Disse que você tem o que os chineses chamam de Ling Huo Zixen, uma inteligência adaptativa, flexível." "É muita gentileza dela", murmurou Bruna, surpresa por ouvir o elogio em mandarim pronunciado perfeitamente por Rodrigo. "Também falo mandarim." Ele sorriu diante do olhar surpreso dela. "Não tão bem quanto você, mas o suficiente para negócios. Passei 3 anos em Xangai." Rodrigo tomou um gole de café antes de continuar. "Bruna, vou ser direto. Você está desperdiçada como garçonete. Seus talentos podem ser muito melhor aproveitados." "O que está sugerindo exatamente?" "A empresa do meu tio está expandindo para o Brasil. Eles precisam de uma assistente de comunicação internacional que possa fazer a ponte entre as culturas. Alguém que fale mandarim, inglês e português com fluência. O salário inicial é 3 vezes o que você ganha aqui, com plano de saúde completo." Bruna quase engasgou com o café. 3 vezes? "E comissão por negócio fechado", acrescentou Rodrigo. "Mais importante, possibilidade real de crescimento. Começaria como assistente, mas poderia rapidamente avançar para consultora e, eventualmente, gerente de relações internacionais." "Por que eu?" A pergunta escapou antes que Bruna pudesse conter. "Deve haver pessoas mais qualificadas, com diplomas, experiência corporativa." "Diplomas são pedaços de papel", respondeu Rodrigo, inclinando-se para a frente. "Quero alguém com fome de crescer, alguém que entenda o valor real da oportunidade, alguém que não nasceu com privilégios, mas construiu seu próprio caminho." Os olhos dele se fixaram nos dela com intensidade. "Além disso, já vi como você trabalha. É dedicada, inteligente e, acima de tudo, tem integridade. Isso não se ensina em universidade nenhuma." Bruna sentiu o coração acelerar, não apenas pela proposta, mas pela forma como Rodrigo a olhava, como se realmente a visse, além de todas as camadas de preconceito e suposições que normalmente a cercavam. "E meu trabalho aqui?" perguntou, tentando organizar os pensamentos. "Você trabalharia durante o dia na Jung Investments e, se quiser, poderia manter alguns turnos aqui nos fins de semana, até se adaptar completamente à nova função." Ele sorriu. "Embora eu ache que logo você estará ocupada demais para isso." Bruna respirou fundo. Era tudo o que sempre sonhou. Uma chance real,
um salário decente, a possibilidade de dar uma vida melhor para sua mãe. Plano de saúde significava tratamentos adequados para Dona Nilda. Sim, disse finalmente, a voz firme. Aceito a proposta. Rodrigo estendeu a mão, que ela apertou com determinação. Ótimo. Você começa na próxima segunda-feira. Passarei os detalhes por e-mail ainda hoje. Quando ele saiu, Bruna permaneceu sentada, tentando processar o que havia acontecido. Sua vida acabara de mudar, completamente no espaço de uma conversa. Não viu Isabela parada na porta da cozinha, o rosto contorcido numa expressão de puro ódio, nem imaginou como aquele momento de triunfo desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas sua competência, mas seu caráter e sua coragem. A notícia espalhou-se pelo restaurante como fogo em palha seca. Antes mesmo do almoço, todos os funcionários já sabiam que Bruna havia sido promovida, não dentro do terrazzo, mas para uma posição na prestigiosa Jung Investments. As reações variavam do choque à desconfiança, da admiração à inveja declarada. Leonardo mantinha uma expressão neutra, claramente calculando como aquela mudança afetaria sua própria posição. Outros garçons lançavam olhares curiosos, alguns genuinamente impressionados, outros reavaliando a colega que sempre consideraram insignificante. Isabela, porém, não fazia questão de esconder seu ressentimento. Enquanto organizavam os talheres para o serviço do almoço, aproximou-se de Bruna com um sorriso afiado como navalha. Incrível como algumas pessoas sobem rápido na vida, não é? Comentou, a voz doce destilando veneno. Especialmente quando conquistam a atenção especial do chefe. Bruna continuou arrumando os talheres metodicamente. Se está insinuando algo, Isabela, diga claramente. Oh, não estou insinuando nada. Isabela riu, um som frio e calculado. Só acho curioso como uma garçonete sem experiência corporativa, sem formação adequada, de repente é convidada para uma posição que muita gente qualificada mataria para conseguir. Talvez porque eu fale 3 idiomas fluentemente e tenha demonstrado competência quando surgiu a oportunidade, respondeu Bruna, mantendo a calma. Nem tudo na vida se resume a conexões e aparências, sabe? Os olhos de Isabela se estreitaram. Não seja ingênua, querida. Homens como Rodrigo Lima não fazem caridade. Ele quer algo em troca. E quando conseguir, bem, veremos quanto tempo dura sua oportunidade dourada. Antes que Bruna pudesse responder, Leonardo chamou a equipe para as instruções finais antes da abertura. O resto do dia foi um turbilhão de atividades, mas as palavras de Isabela ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida que ela lutava para ignorar. No fim da noite, enquanto trocava de roupa no pequeno vestiário, ouviu sussurros do lado de fora. Dormindo com o chefe, óbvio. A voz de Isabela era facilmente reconhecível. Rodrigo sempre teve queda por caridade. Lembra daquela modelo do ano passado? Mas ele parece tão sério, respondeu outra voz feminina que Bruna não conseguiu identificar. Os quietos são os piores, querida. Aposto que essa promoção vem com benefícios noturnos inclusos. As risadas que seguiram fizeram o estômago de Bruna embrulhar. Saiu do vestiário de cabeça erguida, passando direto pelas 2 mulheres que imediatamente silenciaram. Nos olhos de Isabela, viu algo além do desprezo habitual. Havia um brilho calculista, quase predatório. Em casa, encontrou Diego, seu irmão, ainda fazendo companhia a Dona Nilda. Aos 23 anos, ele era um prodígio da tecnologia, trabalhando remotamente para uma startup de segurança digital. Então a nova executiva chegou, brincou ele, abraçando-a forte. Mãe me contou as novidades. Ainda não sou executiva. Bruna corrigiu, sorrindo enquanto se sentava, exausta. Só uma assistente de comunicação, mas com um salário que vai mudar nossa vida. E plano de saúde, exclamou Dona Nilda, os olhos brilhando. Poderei fazer aquele tratamento que o médico recomendou. Por algumas horas, sentada com sua pequena família, Bruna esqueceu as insinuações maldosas e se permitiu sonhar. Diego mostrou no notebook o prédio onde ficava a Jung Investments, um edifício moderno no coração financeiro da cidade. Você vai arrasar, mana, disse ele orgulhoso. Sempre soube que seu esforço seria reconhecido um dia. Mais tarde, quando todos dormiam,
Bruna atualizou seu currículo online e enviou um e-mail formal de agradecimento a Rodrigo, mantendo um tom estritamente profissional. Se ia enfrentar rumores e preconceitos, precisava ser absolutamente irrepreensível em sua conduta. O que ela não sabia era que, naquela mesma noite, Isabela acessava o computador do restaurante, pesquisando meticulosamente sobre a Zhang Investments, sobre Rodrigo Lima e principalmente sobre Bruna Almeida. O plano que começava a formar em sua mente era tão sutil quanto venenoso. Na manhã seguinte, ao abrir seu e-mail, Bruna encontrou a resposta de Rodrigo. Detalhes sobre sua nova posição, documentos para preencher e um convite para um almoço no sábado, com Mei Lin, que estaria de passagem pela cidade novamente, para discutir expectativas para o novo cargo. Enquanto lia a mensagem, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhorita Almeida? A voz masculina era séria, formal. Aqui é Carlos Mendes, do Departamento de Segurança Corporativa da Zhang Investments. Precisamos conversar sobre algumas inconsistências que encontramos em seu histórico. O sangue de Bruna gelou nas veias. Inconsistências? Repetiu Bruna, a voz trêmula. Não entendo. Prefiro não discutir detalhes por telefone, respondeu Carlos Mendes secamente. Podemos nos encontrar hoje às 14 horas em nosso escritório? Claro. Bruna engoliu em seco. Estarei lá. Desligou o telefone com as mãos tremendo. Que inconsistências poderiam ter encontrado? Seu currículo era modesto, mas honesto. Nunca mentiu sobre suas qualificações ou experiência. Seria algum problema no histórico financeiro? Seu nome estava limpo, disso tinha certeza. Diego percebeu sua expressão preocupada enquanto tomavam café. O que houve? Bruna hesitou, mas precisava desabafar. Alguém do Departamento de Segurança da Zhang quer me ver. Falou sobre inconsistências no meu histórico. Diego franziu o senho. Isso é estranho. Quer que eu vá com você? Não. Preciso resolver isso sozinha. Ela suspirou, tentando controlar a ansiedade. Só espero que não seja nada sério. Às 14h em ponto, Bruna estava na recepção da Zhang Investments. O edifício era ainda mais impressionante por dentro. Mármore polido, móveis elegantes, executivos em trajes impecáveis, circulando com a confiança de quem pertence àquele mundo. Senhorita Almeida? Uma recepcionista aproximou-se. Senhor Mendes a aguarda na sala de reuniões B. Por favor, me acompanhe. Carlos Mendes era um homem de meia idade, expressão severa e terno imaculado. Ao lado dele, para surpresa e desconforto de Bruna, estava Rodrigo. Obrigado por vir, disse Mendes indicando uma cadeira. O Sr. Lima insistiu em estar presente, já que foi ele quem a indicou. Bruna assentiu nervosamente, evitando o olhar de Rodrigo. Vamos direto ao ponto. Mendes abriu uma pasta à sua frente. Recebemos uma denúncia anônima ontem à noite, alegando que suas credenciais linguísticas são fraudulentas e que você teria um histórico de comportamento inadequado em empregos anteriores. O quê? Bruna quase se levantou da cadeira. Isso é completamente falso. A denúncia inclui supostos registros de uma reclamação por furto em seu emprego anterior antes do terrazzo. Nunca fui acusada de furto em lugar nenhum, protestou Bruna, sentindo o rosto queimar. Trabalhei na lanchonete Estrela por 2 anos. O dono, Sr. Juvenal, pode confirmar que saí de lá com excelentes referências. Rodrigo, que até então observava em silêncio, interveio. Carlos, isso soa como uma tentativa deliberada de difamação. Sugiro verificarmos essas alegações diretamente com os empregadores anteriores, antes de darmos qualquer crédito. Mendes concordou. Já estamos fazendo isso. A questão mais séria, entretanto, refere-se às suas habilidades linguísticas. Ele deslizou um papel pela mesa. A denúncia alega que você não possui fluência real em mandarim e que teria memorizado algumas frases para impressionar em ocasiões específicas. Bruna quase riu de incredulidade. Tive uma conversa de quase 2 horas com a senhora. Zhang em mandarim. Como alguém poderia fingir isso? Exatamente o que eu disse, concordou Rodrigo, parecendo irritado com toda a situação. Mei Lin confirmou pessoalmente a fluência da senhorita Almeida. Ainda assim, precisamos seguir o protocolo, insistiu Mendes. Senhorita Almeida, se não se importa, gostaria de fazer um teste simples.
Temos um funcionário chinês no departamento financeiro que poderia conversar com você por alguns minutos. Sem problemas, respondeu Bruna, sentindo uma estranha mistura de indignação e alívio. Isso seria fácil de resolver. 15 minutos depois, após uma conversa fluida sobre economia chinesa com o contador Li Wei, o homem sorria para Carlos Mendes. "Ta de Zhongwen Hen Liu Li, Geng Hao de Bi Wo", disse ele, impressionado. "Seu mandarim é excelente. Melhor que o meu, na verdade." Mendes fechou a pasta, parecendo constrangido. "Bem, isso esclarece a questão linguística. Continuaremos investigando as outras alegações, mas por enquanto não vejo razão para adiar sua contratação." Quando saíram da sala, Rodrigo pediu para falar com Bruna em particular. "Sinto muito por isso", disse ele, genuinamente constrangido. "Temos que levar todas as denúncias a sério. Mas isso claramente foi uma tentativa de sabotagem." "Quem faria algo assim?" perguntou Bruna, ainda abalada. Rodrigo hesitou. "Tenho minhas suspeitas." "Você tem inimigos no terrazzo, Bruna." "Isabela", murmurou ela, as peças se encaixando. "Provavelmente. Ela sempre teve expectativas quanto à sua posição no restaurante. E outras expectativas também." O tom dele deixou claro do que se tratava. "Ela acha que nós... Bruna sentiu as bochechas queimarem. "Pessoas inseguras veem o pior nos outros", respondeu Rodrigo. "Mas não se preocupe. Agora que sabemos o que está acontecendo, podemos nos precaver." Ele fez uma pausa, observando-a com atenção. "Você está bem? Sei que isso deve ter sido perturbador." "Estou." Bruna endireitou os ombros. "Não é a primeira vez que tenho que provar meu valor ou defender minha integridade." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rodrigo. "É por isso que sei que fiz a escolha certa. Você não se abala facilmente." Na saída do edifício, Bruna notou uma figura familiar do outro lado da rua. Isabela, parcialmente escondida atrás de uma banca de jornal, observava a entrada do prédio. Seus olhares se cruzaram brevemente e Bruna viu o choque no rosto da rival ao perceber que ela havia saído com expressão confiante, não arrasada como certamente esperava. Naquela noite, ao contar o ocorrido para Diego, seu irmão ficou furioso. "Isso é difamação. Você poderia processar." "Não temos como provar que foi ela", ponderou Bruna. "Além disso, não quero começar minha nova vida profissional envolvida em processos judiciais." Diego a observou por alguns segundos pensativo. "Tudo bem, mas a partir de agora, vamos documentar tudo. E-mails, mensagens, qualquer interação. Se ela tentar algo novamente, estaremos preparados." O que nenhum dos dois sabia era que Isabela estava apenas começando. O fracasso da primeira tentativa não a desencorajara. Pelo contrário, apenas alimentara sua determinação. Seu próximo movimento seria muito mais sofisticado e potencialmente devastador. Os primeiros dias na Zhang Investments foram um turbilhão de novas informações, rostos, procedimentos. Bruna absorvia tudo com a rapidez e eficiência que sempre foram sua marca registrada. Seu escritório era pequeno, mas tinha uma vista para a cidade que fazia seu coração acelerar cada manhã. Um lembrete constante da distância que havia percorrido. Meilin, que ficaria no Brasil por 2 semanas para acompanhar sua adaptação, era uma mentora exigente, mas justa. As reuniões em mandarim fluíam naturalmente, e logo Bruna estava participando de videoconferências com executivos em Xangai, Pequim e Hong Kong. "Você aprende rápido", observou Meilin após uma reunião particularmente bem-sucedida. "Mas precisa ser mais assertiva. No mundo dos negócios, especialmente para uma mulher, hesitação é interpretada como fraqueza." Bruna assentiu, absorvendo o conselho. Era difícil desaprender anos de comportamento cauteloso, moldado pela necessidade de não parecer atrevida ou abusada nos ambientes onde sempre fora vista como inferior. Nos fins de semana, conforme combinado, ainda trabalhava alguns turnos no terrazzo. A dinâmica havia mudado completamente. Agora era tratada com um respeito forçado pelos colegas, incluindo Leonardo, que subitamente descobrira o valor de ter uma funcionária com conexões na comunidade empresarial chinesa. Isabela mantinha distância, seu comportamento oscilando entre frieza calculada e uma falsa cordialidade ainda mais perturbadora. Apenas seus olhos, seguindo cada movimento de Bruna,
revelavam que o ressentimento não havia diminuído. Numa terça-feira, enquanto Bruna organizava alguns documentos em seu escritório na Jung, recebeu uma ligação de seu novo chefe direto, Alexandre Mendonça. Bruna, preciso vê-la na minha sala agora. Seu tom era tenso, incomum para o homem normalmente afável. No escritório de Alexandre, Bruna encontrou também a diretora financeira, Cláudia Santos, e, novamente, Carlos Mendes, do Departamento de Segurança. As expressões sérias fizeram seu estômago afundar. Sente-se, por favor, indicou Alexandre. Temos um assunto grave para discutir. Cláudia deslizou uma pasta pela mesa. Encontramos algumas irregularidades nas transferências para fornecedores chineses. Especificamente, documentos que foram alterados após sua revisão. Bruna sentiu o sangue gelar. Como assim? Valores foram modificados, explicou Cláudia, abrindo a pasta para mostrar tabelas comparativas. O sistema mostra que as alterações foram feitas usando seu login, em horários em que você estava no escritório. Isso é impossível. Bruna examinou os documentos, sentindo a sala girar. Eu nunca alteraria valores de documentos oficiais. E certamente não tenho autorização para aprovar. Transferências. O sistema mostra seu login, repetiu Carlos Mendes. E sua assinatura digital está nos documentos. Bruna respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Quando essas alterações teriam sido feitas? Na semana passada. Terça e quinta-feira, entre 12 às e 13 às. Um lampejo de esperança. Terça eu almocei com Mei Lin e outros executivos no restaurante do 20º andar. Há registros de segurança, testemunhas, e quinta eu estava em videoconferência com a equipe de Pequim das 11 horas às 14 horas. A sessão foi gravada. Alexandre e Cláudia trocaram olhares. Verificaremos isso imediatamente, disse Alexandre, parecendo ligeiramente aliviado. Enquanto isso, acrescentou Carlos, sugiro mudar sua senha imediatamente e verificar se mais alguém tem acesso ao seu computador. Meu computador fica bloqueado sempre que me afasto, garantiu Bruna. Mas há algo estranho acontecendo. Isso não é coincidência. De volta ao seu escritório, Bruna ligou imediatamente para Diego. Preciso da sua ajuda, explicou a situação rapidamente. Alguém está tentando me incriminar por fraude. Isabela, concluiu Diego imediatamente. Mas como ela teria acesso ao sistema interno da Jung? Não sei, mas temos que descobrir. Bruna abaixou a voz. Você conseguiria, verificar meu computador? Ver se foi hackeado ou algo assim? Posso fazer melhor, respondeu Diego. Posso verificar os logs do sistema, descobrir exatamente de onde vieram os acessos, mas preciso de permissão oficial para... Isso. 2 horas depois, após uma conversa tensa com Alexandre e o departamento de TI, Diego estava autorizado a conduzir uma análise forense limitada. Como especialista em segurança digital, sua reputação abriu portas que normalmente permaneceriam fechadas. Aqui, apontou ele na tela após horas analisando logs e registros. O acesso foi feito de um IP interno, mas não do seu computador. Veio de um terminal na área de descanso do 3º andar. Quem usaria um computador público para algo assim? Perguntou Alexandre, confuso. Alguém que sabe que seria mais difícil rastrear, respondeu Diego. Mas cometeu um erro. Esqueceu das câmeras de segurança. As gravações do circuito interno revelaram a verdade. Às 12h15 de terça-feira, enquanto Bruna almoçava com executivos, uma figura familiar entrava no edifício, usando um crachá de visitante. Isabela, em trajes executivos elegantes, dirigia-se ao 3º andar e permanecia na sala de descanso por aproximadamente 20 minutos. Como ela conseguiu seu login e senha? Perguntou Carlos Mendes, perplexo. Provavelmente usando um keylogger, explicou Diego. Um dispositivo ou software que registra tudo o que é digitado no computador. Mas quando... Bruna parou, lembrando-se. Há 2 semanas meu computador apresentou problemas. O suporte técnico levou para a manutenção e me deu um substituto temporário. Quem solicitou o suporte técnico? Perguntou Alexandre. Uma rápida verificação confirmou. O chamado havia sido aberto por Isabela, usando o telefone do terraço. Ela trabalha aqui às sextas e sábados, explicou Bruna. Deve ter ligado fingindo ser minha assistente ou algo assim. A expressão de Alexandre endureceu. Isso é sabotagem corporativa.
Vamos acionar o departamento jurídico imediatamente. Bruna sentiu um alívio imenso ao ver seu nome limpo, mas também uma profunda inquietação. Até onde Isabela iria em sua vingança? E o que aconteceria quando as duas se encontrassem novamente no terrazzo? A sexta-feira chegou com uma tensão palpável. Bruna hesitou antes de entrar no terrazzo para seu turno noturno, antecipando o confronto inevitável com Isabela. Sabia que a administração da Zang já havia contatado Rodrigo sobre o incidente, mas desconhecia as medidas que ele tomaria. O restaurante estava movimentado como sempre, a clientela elegante desfrutando da culinária refinada sob a iluminação suave. Leonardo a recebeu com uma formalidade incomum. Boa noite, Bruna. O Sr. Lima gostaria de vê-la no escritório antes do início do seu turno. No escritório encontrou Rodrigo em pé, olhando pela janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Ao lado dele, para sua surpresa, estava um oficial de polícia. Bruna! Rodrigo virou-se, seu rosto uma máscara de seriedade. Este é o delegado Monteiro. Ele está investigando o caso de falsificação de documentos e tentativa de fraude envolvendo a Zang Investments. O delegado, um homem de meia idade com olhos perspicazes, assentiu. Senhorita Almeida, sua declaração será fundamental para o caso. A senhorita Tavares está sendo interrogada neste momento em outro local. Isabela está sendo presa? Perguntou Bruna, sentindo um misto de alívio e desconforto. Por enquanto, apenas prestando depoimento, esclareceu o delegado. Mas as evidências são substanciais. Falsificação de documentos corporativos e tentativa de fraude financeira são crimes graves. Quando o delegado saiu para atender uma ligação, Rodrigo aproximou-se de Bruna. Sinto muito por tudo isso, disse. Ele a voz baixa. Nunca imaginei que Isabela chegaria a esse ponto. Nem eu, admitiu Bruna. Sempre soube que ela não gostava de mim, mas daqui a cometer crimes... Ciúme e inveja são motivadores poderosos, observou Rodrigo. Ela sempre se viu como indispensável aqui. Quando você surgiu e demonstrou talentos que ela não possui, ele deixou a frase no ar. E quanto ao restaurante? Ela era sua hostess principal. Era, concordou Rodrigo. Isabela está oficialmente desligada do terraço, independentemente do resultado da investigação policial. Quebra de confiança desse nível é imperdoável. Bruna assentiu, processando a informação. Apesar de tudo que Isabela fizera, não conseguia sentir satisfação com sua queda. Outra coisa, continuou Rodrigo, sua expressão suavizando. Meilin me contou que você tem impressionado a todos na Zang. Parece que minha indicação foi ainda melhor do que eu esperava. Um leve rubor coloriu as bochechas de Bruna. Estou apenas fazendo o meu melhor. Seu melhor é extraordinário, Bruna. Havia algo no olhar dele, uma intensidade que a fazia desviar os olhos. Aliás, gostaria de convidá-la para jantar amanhã, para comemorar sua vitória sobre a adversidade. Bruna hesitou, as insinuações de Isabela ecoando em sua mente. Um jantar com o chefe poderia alimentar ainda mais os rumores. Como colegas, acrescentou Rodrigo rapidamente, percebendo sua hesitação. Ou amigos, se preferir. Amigos seria bom, concordou Bruna, sentindo-se subitamente nervosa. Obrigada pelo convite. O turno daquela noite fluiu surpreendentemente bem. A ausência de Isabela parecia ter removido uma nuvem tóxica do ambiente. Outros funcionários, que antes mantinham distância, agora abordavam Bruna com sorrisos genuínos, perguntando sobre seu trabalho na Zang, demonstrando curiosidade e até admiração. Em casa, encontrou Diego ainda acordado, trabalhando em seu laptop. Como foi? Perguntou ele, tirando os óculos. Estranho, admitiu Bruna, deixando-se cair nos sofá. Isabela está sendo investigada pela polícia. Foi demitida do restaurante. Diego assentiu. Justo. E como você está se sentindo com tudo isso? Aliviada, principalmente. Bruna suspirou. Mas também, não sei. Triste que as coisas tenham chegado a esse ponto. Ela jogou fora uma carreira por causa de um ressentimento tolo. Algumas pessoas preferem destruir o que não podem ter, observou Diego. Falando em coisas que podem ter, Rodrigo me parece cada vez mais interessado em você. Bruna corou intensamente. Somos apenas colegas. Claro, Diego sorriu maliciosamente.
Colegas que ele promove, defende e convida para jantar. Como você sabe do jantar? Bruna arregalou os olhos. Ele me ligou para confirmar que o caso estava resolvido. Mencionou que te convidaria para comemorar. Diego piscou. Parece um cara legal, mana. E olha que eu sou super protetor. Bruna jogou uma almofada no irmão, mas não conseguiu esconder o sorriso. Era verdade que sentia uma atração por Rodrigo, algo que lutara para ignorar por medo dos julgamentos e rumores. Mas agora, com Isabela fora do caminho e sua posição na Zang consolidada por mérito próprio, seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Número desconhecido. Alô? Você acha que venceu? A voz de Isabela era quase irreconhecível, distorcida pela raiva. Mas isso não acabou, Bruna. Você vai pagar por ter arruinado minha vida. Isabela, você arruinou sua própria vida quando decidiu cometer crimes para me prejudicar, respondeu Bruna, mantendo a calma apesar do coração acelerado. Procure ajuda, isso não é saudável. Não me diga o que fazer, sibilou Isabela. Você não é ninguém. Uma garçonete da periferia que... Bruna desligou, as mãos tremendo. Diego, que ouvira parte da conversa, já estava ligando para o delegado Monteiro para relatar a ameaça. Isso viola os termos da fiança dela, explicou ele a Bruna. Pode ter consequências sérias. Naquela noite, Bruna demorou a dormir, sua mente dividida entre o medo das ameaças de Isabela e a antecipação do jantar com Rodrigo. Sua vida havia se transformado num romance dramático, com antagonistas, heróis e talvez até um interesse amoroso. E o capítulo seguinte prometia ser o mais intenso de todos. O restaurante escolhido por Rodrigo ficava no topo de um edifício histórico no centro antigo, oferecendo uma vista panorâmica da cidade iluminada. Bruna chegou alguns minutos adiantada, o coração batendo descompassado enquanto o elevador subia para o 13º andar. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, em tom azul escuro, comprado especialmente para a ocasião, seu primeiro luxo com o novo salário. Rodrigo já a esperava, em pé junto à janela. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez Bruna corar levemente. — Você está linda, disse ele, aproximando-se para beijar-lhe o rosto suavemente. — Obrigada, respondeu ela, tentando controlar o nervosismo. Este lugar é incrível. A mesa reservada ficava num canto, discreto, com vista privilegiada para o horizonte urbano. Um garçom se aproximou silenciosamente, servindo champanhe em taças de cristal. — Há um novo começo, brindou Rodrigo, seus olhos fixos nos dela. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Longe do ambiente de trabalho, Rodrigo revelou-se não apenas charmoso, mas genuinamente interessante. Falou sobre suas viagens, os anos que passou na China, sua paixão por literatura latino-americana. Bruna, inicialmente tímida, logo se viu, compartilhando histórias de sua infância na periferia, os sacrifícios da mãe para educá-la, seus sonhos de juventude. — Como aprendeu tantos idiomas? Perguntou Rodrigo durante o jantar. É realmente extraordinário, considerando suas circunstâncias. Começou como necessidade, explicou Bruna. Na escola pública onde estudei não tínhamos professor de inglês. Comecei a estudar sozinha para ter chance de conseguir emprego melhor. Depois descobri que tinha facilidade e virou uma paixão. E o mandarim? Não é exatamente uma escolha óbvia. Meu irmão Diego me deu um livro sobre a China quando eu tinha 16 anos. Fiquei fascinada pela cultura, pela escrita tão diferente. Ela sorriu, lembrando. Encontrei um curso online gratuito. Depois conheci uma senhora chinesa que dava aulas na biblioteca municipal, em troca de ajuda com português. O resto foi persistência. Persistência e talento, corrigiu Rodrigo. Não diminua suas conquistas. Quando a sobremesa chegou, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Você deve ter se perguntado por que nunca me casei, comentou Rodrigo, observando-a atentamente. Confesso que sim, admitiu Bruna. Um homem bem-sucedido, atraente. Dedicação demais ao trabalho, talvez, respondeu ele pensativamente. Ou talvez estivesse esperando alguém que me surpreendesse. Alguém que enxergasse além da superfície. O olhar que trocaram naquele momento foi carregado de significados não ditos. Bruna sentiu um calor se espalhar por seu corpo, uma mistura de atração e receio. — E você? — perguntou ele. — Ninguém especial na sua vida?
Nunca tive tempo, respondeu Bruna honestamente. Entre cuidar da minha mãe, trabalhar e estudar, relacionamentos ficaram em segundo plano. Entendo. Rodrigo pousou sua mão sobre a dela na mesa, um toque suave, quase hesitante. Às vezes acho que pessoas como nós, focadas, determinadas, têm dificuldade de encontrar alguém que compreenda nossa força de vontade. A noite avançou, e Bruna se surpreendeu com a facilidade com que conversavam, riam, compartilhavam ideias. Quando saíram do restaurante, Rodrigo sugeriu uma caminhada pelo largo histórico próximo, iluminado por antigas luminárias. Posso perguntar algo pessoal? Indagou Bruna enquanto caminhavam lado a lado. Claro. Por que você acreditou em mim desde o início, quando todos no restaurante me viam apenas como, bem, uma garçonete qualquer? Rodrigo parou de andar, virando-se para encará-la. Porque reconheci algo familiar em você. A mesma fome que eu tinha quando comecei. O mesmo fogo nos olhos. Fez uma pausa. Poucas pessoas sabem, mas comecei como lavador de pratos. Minha família não tinha dinheiro. Cresci na Zona Leste. Cada passo foi uma batalha. Bruna o encarou surpresa. Mas seu sobrenome, Lima, é uma família tradicional. Da parte do meu padrasto, explicou Rodrigo. Ele me adotou quando casou com minha mãe. Eu tinha 12 anos. Um homem bom que me deu oportunidades, mas fiz questão de construir meu próprio caminho. Aquela revelação mudava tudo. O interesse de Rodrigo por ela não era caridade ou exotismo, era reconhecimento, uma conexão baseada em experiências compartilhadas. Quando ele a levou para casa, pararam em frente ao prédio simples onde Bruna morava. Um momento de silêncio carregado de expectativa pairou entre eles. Obrigada pela noite, disse Bruna suavemente. Foi perfeita. Podemos repetir? O tom de Rodrigo era quase tímido, tão diferente de sua habitual confiança. Eu gostaria muito. Ele se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Bruna não recuou. O beijo foi gentil, hesitante, explorando possibilidades com cuidado. Quando se separaram, ambos sorriam, um pouco sem fôlego, como adolescentes após um primeiro beijo. Boa noite, Bruna Almeida, murmurou ele. Boa noite, Rodrigo Lima, respondeu ela, sentindo-se tonta de felicidade. Ao entrar no apartamento, encontrou Diego e Dona Nilda assistindo televisão. Ambos olharam para ela com expressões expectantes. Nem perguntem, riu Bruna, mas seu rosto radiante dizia tudo. O celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de Rodrigo. Já estou com saudades. Naquele momento, Bruna sentiu que finalmente tudo estava caindo no lugar. Sua carreira, sua família e agora talvez seu coração. O que ela não sabia era que Isabela observara o beijo de longe, escondida num carro estacionado na esquina, o rosto contorcido numa máscara de ódio, e que seu plano final, o mais perverso de todos, já estava em andamento. A semana seguinte transcorreu num estado de quase euforia para Bruna. Na Jung Investments, seu trabalho continuava impressionando os superiores. Havia facilitado uma negociação complexa entre investidores chineses e uma empresa brasileira de tecnologia, traduzindo não apenas idiomas, mas nuances culturais que poderiam ter comprometido o acordo. Em casa, Dona Nilda começara um novo tratamento graças ao plano de saúde, mostrando os primeiros sinais de melhora real em anos. Diego conseguira um contrato de segurança digital com uma multinacional, o que significava estabilidade financeira para ele também. E Rodrigo, as mensagens trocadas diariamente, os almoços rápidos, os olhares cúmplices, tudo indicava o início de algo especial. No fim de semana, haviam passado o domingo inteiro juntos, um passeio pelo Parque Ibirapuera, almoço num restaurante despretensioso que Bruna adorava e horas conversando sobre livros, filmes, sonhos. Parece bom demais para ser verdade, comentou Bruna para seu reflexo na manhã de quinta-feira, enquanto se arrumava para o trabalho. Como se o universo quisesse confirmar seu pressentimento, seu telefone tocou antes mesmo que saísse de casa. Era Alexandre, seu chefe na Zang. Bruna, preciso que venha diretamente para a sala de reuniões quando chegar. Temos uma situação delicada. Algo no tom dele fez seu estômago gelar. Algum problema com os contratos da Tecvisão? Não, não é trabalho. A hesitação era palpável.
É melhor conversarmos pessoalmente. Quando Bruna chegou a Zhang, percebeu imediatamente que algo estava errado. Funcionários a olhavam com expressões estranhas, alguns com curiosidade indiscreta, outros com pena mal disfarçada. No elevador, duas mulheres silenciaram abruptamente quando ela entrou. Na sala de reuniões, encontrou Alexandre, Carlos Mendes da Segurança e uma mulher que reconheceu como Teresa Campos, do Departamento de Recursos Humanos. Todos pareciam desconfortáveis. "Bom dia", disse Bruna, tentando manter a compostura. "O que está acontecendo?" Teresa pigarreou, assumindo a liderança. "Bruna, recebemos uma denúncia anônima ontem à noite. Normalmente não daríamos atenção a esse tipo de coisa, mas... Bem, há provas que precisamos discutir." "Provas de quê?" Bruna sentiu o coração acelerar. Carlos deslizou um envelope pela mesa. Estas fotos foram enviadas para o e-mail corporativo de vários diretores e gerentes. Com mãos trêmulas, Bruna abriu o envelope. Dentro, impressões de capturas de tela mostrando mensagens aparentemente trocadas entre ela e Rodrigo. Mensagens com teor explicitamente sexual, algumas mencionando vantagens profissionais em troca de encontros particulares. "Isso é forjado", exclamou Bruna, horrorizada. "Nunca escrevi nada disso. Meu relacionamento com Rodrigo começou há poucos dias e é completamente respeitoso." "Entendemos", respondeu Teresa apressadamente. "Mas precisamos investigar. As mensagens incluem detalhes sobre sua contratação que sugerem que foi influenciada por fatores pessoais. É absurdo." Bruna sentia-se doente. "É claramente uma montagem feita por Isabela. Ela já tentou me prejudicar antes." "Pensamos nisso", concordou Alexandre. "Mas algumas das mensagens datam de antes do incidente com ela. E há vídeos." "Vídeos?" A voz de Bruna falhou. Carlos parecia extremamente desconfortável. "Gravações de câmeras de segurança do Terrazzo, mostrando você e o Sr. Lima em situações comprometedoras nos fundos do restaurante, datadas de semanas atrás." Bruna sentou-se, sentindo-se tonta. "Isso é impossível. Nunca aconteceu. Devem ser manipulados." "Nossos especialistas estão analisando a autenticidade", garantiu Carlos. "Mas enquanto isso, estou suspensa?" completou Bruna amargamente. "Não", respondeu Teresa. "Não temos motivos para suspendê-la do seu trabalho aqui. Seu desempenho é exemplar. Mas entenda que, se as acusações forem verdadeiras, haveria um conflito de interesse sério na sua contratação." "E Rodrigo?" perguntou Bruna. "Ele sabe disso?" "Tentamos contactá-lo", disse Alexandre. "Sem sucesso até agora." Bruna tentou manter a compostura, mas sentia-se devastada. Meses de trabalho duro, construindo uma reputação profissional sólida, para agora ser reduzida a rumores sórdidos. "Posso ver os vídeos?" perguntou finalmente. "Se são falsos, talvez eu possa apontar inconsistências." Após um momento de hesitação, Carlos abriu seu laptop. "Há 3 vídeos. Vou mostrar o menos explícito." A gravação mostrava o que parecia ser Bruna e Rodrigo no corredor dos fundos do Terrazzo em um abraço íntimo. A qualidade era granulada, típica de câmeras de segurança, mas as figuras eram reconhecíveis. "Essa não sou eu", disse Bruna imediatamente. "Olhem o cabelo, está solto. Eu sempre trabalho com o cabelo preso. E essa roupa, nunca usei um uniforme assim." Carlos aproximou a imagem analisando com atenção. É verdade. O uniforme parece ligeiramente diferente." "É uma montagem", insistiu Bruna. "Provavelmente usaram outra funcionária com físico parecido e editaram. Meu irmão é especialista em segurança digital. Ele pode provar isso." A reunião terminou com um acordo. Diego seria autorizado a analisar os vídeos como consultor independente e a empresa suspenderia qualquer julgamento até que os resultados fossem conclusivos. No corredor, a caminho de seu escritório, Bruna finalmente conseguiu falar com Rodrigo ao telefone. "Acabei de saber." A voz dele soava tensa, furiosa. "É uma armação descarada. Estou consultando meus advogados neste momento." "Você está bem?" perguntou Bruna, fechando a porta de sua sala para ter privacidade. "Preocupado com você", respondeu ele. "Isso claramente é obra da Isabela. Ela está tentando destruir sua reputação e de quebra me atingir também."
Os vídeos parecem convincentes à primeira vista, admitiu Bruna. Diego vai analisá-los, mas estou com medo, Rodrigo. E se não conseguirmos provar que são falsos? Vamos conseguir. A voz dele adquiriu uma firmeza reconfortante. A verdade sempre prevalece, Bruna. Sempre. Naquela noite, reunidos no pequeno apartamento, Bruna, Diego e Dona Nilda discutiam a situação. Diego examinava os vídeos frame por frame em seu potente computador, o rosto concentrado. Aqui, apontou ele finalmente. Veem essa sombra? Está inconsistente com a iluminação do resto do vídeo. E essa parte do rosto, a textura da pele muda sutilmente. É um trabalho bom, mas não perfeito. Então é definitivamente falso? Perguntou Bruna esperançosa. Sem dúvida. Diego ajustou seus óculos. O problema é provar isso de forma que convença pessoas não técnicas e, principalmente, descobrir quem fez isso. Se foi Isabela, ela contratou alguém com habilidades avançadas. O telefone de Bruna tocou. Era Rodrigo novamente. Descobri algo, disse ele sem preâmbulos. As câmeras de segurança do terrazzo foram acessadas remotamente há 2 semanas. Meu técnico de TI encontrou registros de um acesso não autorizado. Conseguimos rastrear? Parcialmente. Veio de um café próximo ao apartamento de Isabela. Rodrigo fez uma pausa. Bruna, acho melhor você não vir trabalhar no terrazzo este fim de semana. As coisas estão ficando perigosas. Acha que ela pode tentar algo fisicamente? Não sei, mas não quero arriscar. A preocupação era palpável em sua voz. Vamos resolver isso, Bruna, prometo. Quando desligou, Bruna encarou o irmão e a mãe, uma determinação renovada, surgindo em meio ao caos. Não vou me esconder, declarou. Se Isabela quer guerra, vai descobrir que escolheu a adversária errada. Na manhã seguinte, Bruna acordou com a campainha tocando insistentemente. Ainda sonolenta, abriu a porta para encontrar Meilin Zhang, impecavelmente vestida apesar do horário, acompanhada de um homem de terno que carregava uma pasta. Meilin? Bruna piscou confusa. O que está fazendo aqui tão cedo? Rodrigo me contou tudo, respondeu Meilin, entrando no apartamento. Vim pessoalmente porque respeito muito você, Bruna, e não permitirei que sua carreira seja destruída por uma calúnia dessas. Bruna ofereceu café, que Meilin aceitou graciosamente enquanto se sentava à mesa da cozinha. O homem de terno, que se apresentou como Dr. Paulo Ferreira, advogado da Zhang Investments, permaneceu em pé, observando. A Zhang Investments valoriza sua integridade e seu talento, continuou Meilin, aceitando a xícara de café. Mas mais importante que isso, eu pessoalmente não tolero injustiças, especialmente contra mulheres promissoras. O que podemos fazer? Perguntou Bruna, sentando-se à frente dela. Doutor Ferreira. Meilin indicou que o advogado tomasse a palavra. Senhorita Almeida, analisei os vídeos e as mensagens. Começou ele abrindo sua pasta. As mensagens são obviamente falsificadas. A estrutura linguística não corresponde ao seu padrão de escrita em comunicações oficiais. Quanto aos vídeos, nossos peritos encontraram evidências claras de manipulação digital. Então vocês acreditam em mim? A voz de Bruna tremeu levemente com o alívio. Completamente, confirmou Meilin. A pergunta agora é, como lidar com isso publicamente? Uma batalha legal tradicional poderia levar meses, e enquanto isso, sua reputação continua manchada. Tenho uma ideia, interveio Diego, que havia entrado na cozinha e ouvido parte da conversa. Mas precisamos da cooperação de vocês, e talvez seja um pouco não convencional. Ao meio-dia, uma reunião extraordinária foi convocada na Zhang Investments. Todos os diretores e gerentes que haviam recebido os e-mails difamatórios estavam presentes, além de Carlos Mendes da Segurança, Teresa de RH e, surpreendentemente, Rodrigo. Agradeço a presença de todos, começou Meilin assumindo naturalmente a liderança. Estamos aqui para esclarecer um caso de difamação grave contra 2 profissionais respeitáveis, Bruna Almeida e Rodrigo Lima. Um murmúrio percorreu a sala. Rodrigo, sentado ao lado de Seattle. Bruna mantinha a expressão séria, mas sua mão encontrou a dela sob a mesa, um gesto discreto de apoio. Dr. Ferreira e nossa equipe de segurança digital têm provas conclusivas de que os vídeos e mensagens são forjados, continuou Meilin.
Mas, ao invés de simplesmente negar as acusações, decidimos ir mais longe. Diego Almeida, por favor. Diego levantou-se, conectando seu laptop ao projetor. Rastreamos a origem dos e-mails e dos acessos não autorizados às câmeras de segurança do Terrazzo. Tudo leva a Isabela Tavares, ex-funcionária do restaurante. Na tela surgiram capturas de registros digitais, timestamps e uma sequência de fotos mostrando Isabela em um cybercafé, coincidindo exatamente com os horários dos acessos suspeitos. Mas o mais revelador, continuou Diego, é isso. Uma gravação de áudio começou a tocar. A voz de Isabela era clara. Dessa vez, ela não escapa. Os vídeos ficaram perfeitos. Ninguém vai perceber a edição. Quando todo mundo pensar que ela dormiu com o chefe para conseguir o emprego, vão demiti-la na hora. A sala silenciou. Carlos Mendes foi o primeiro a falar. Como conseguiu essa gravação? Armamos uma pequena operação, explicou Diego, com autorização judicial. Ele assentiu para o Dr. Ferreira e confirmou com um gesto. Isabela estava planejando enviar uma nova leva de material forjado hoje. Preparamos uma isca, um falso informante que se aproximou, oferecendo mais provas contra Bruna. A conversa foi legalmente gravada, acrescentou o Dr. Ferreira, e constitui confissão de crime. Isso é... Teresa parecia chocada. Essa mulher precisa de ajuda profissional. E jurídica, complementou Rodrigo, falando pela primeira vez. Um processo criminal já foi aberto. Isabela Tavares está sendo detida neste momento. Bruna, que permanecera silenciosa, finalmente se pronunciou. Quero deixar claro que meu relacionamento com Rodrigo começou recentemente, muito depois da minha contratação, e é baseado em respeito mútuo. Minha posição aqui foi conquistada por mérito, e espero que meu trabalho continue falando por si. Meilin sorriu, satisfeita. Consideramos este assunto encerrado. A Jung Investments apoia plenamente Bruna Almeida e reconhece sua valiosa contribuição à empresa. Enquanto a reunião se dispersava, Alexandre aproximou-se de Bruna. Sinto muito por tudo isso. Devemos ter apoiado você mais firmemente desde o início. Obrigada, respondeu Bruna. Mas entendo que precisavam investigar todas as possibilidades. Quando todos saíram, restaram apenas Bruna, Rodrigo, Meilin e Diego na sala. Uma operação impressionante, comentou Meilin, olhando para Diego com novo respeito. Já considerou trabalhar com segurança corporativa em maior escala? Na verdade, respondeu Diego sorrindo, estou abrindo minha própria consultoria. Interessante. A Jung Investments pode ter alguns projetos para você. Meilin trocou cartões com ele antes de sair, deixando Bruna e Rodrigo sozinhos. Você está bem? Perguntou ele, tocando suavemente o rosto dela. Melhor agora, respondeu Bruna, permitindo-se relaxar pela primeira vez em dias. Acho que finalmente acabou. Não, corrigiu Rodrigo, um sorriso gentil iluminando seu rosto. Agora é que está realmente começando. 3 meses se passaram desde a resolução do caso Isabela. O outono cedia lugar ao inverno e a vida de Bruna havia se estabilizado numa nova e promissora rotina. Na Jung Investments, sua carreira decolara. Após o sucesso na mediação de um grande acordo com investidores de Hong Kong, fora promovida a supervisora de comunicação internacional, com uma equipe de 4 pessoas sob sua liderança. Dona Nilda, graças ao tratamento adequado, mostrava melhorias significativas em sua saúde, recuperando energia e autonomia que não tinha há anos. Diego transformara seu hobby em uma próspera consultoria de segurança digital, contando a Jung Investments entre seus principais clientes. Quanto a Rodrigo, o relacionamento deles florescera naturalmente, sem pressa, baseado em admiração mútua e valores compartilhados. Frequentemente jantavam juntos após o trabalho, compartilhavam livros favoritos e, aos fins de semana, exploravam cantos esquecidos da cidade. Quero que conheça alguém especial, disse Rodrigo numa noite enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque do Ibirapuera. Minha avó, Dona Cecília, ela está ansiosa para conhecer a mulher que, nas palavras dela, finalmente fez meu neto sorrir de verdade. Bruna. Sentiu uma onda de calor no peito. Conhecer a família era um passo significativo. Será um prazer. Ela mora aqui em São Paulo? Num sítio em Atibaia.
Poderíamos ir no próximo fim de semana, se você quiser. O lugar é lindo, com muito verde, silêncio, perfeito para relaxar. Adoraria, concordou Bruna, imaginando o cenário bucólico. Suas próprias raízes eram urbanas, sempre vivera cercada pelo concreto e agitação da cidade grande. Na quarta-feira daquela semana, Bruna coordenava uma videoconferência importante entre executivos brasileiros e chineses quando sua assistente, Carla, entrou discretamente na sala, entregando-lhe um bilhete. Urgente. Ligue para casa assim que possível. Um calafrio percorreu sua espinha. Terminou a reunião o mais rápido possível, sem comprometer sua eficiência, e correu para sua sala para ligar. Diego, o que houve? Mãe passou mal. A voz dele soava tensa, mas controlada. Estamos no Hospital Santa Helena. Ela desmaiou subitamente, mas está estável agora. Os médicos querem fazer alguns exames. Estou indo. Bruna desligou, o coração acelerado. Avisou Alexandre rapidamente e tomou um táxi para o hospital. Lá, encontrou Diego na sala de espera, o rosto pálido de preocupação. Os médicos estão com ela agora. Disseram que pode ser uma reação à nova medicação ou talvez... Deixou a frase no ar, mas Bruna entendeu. O medo que sempre pairava sobre eles, que a doença de Dona Nilda pudesse piorar subitamente, que os tratamentos não fossem suficientes. Quando finalmente puderam ver Dona Nilda, ela parecia frágil na cama do hospital, mas sorriu ao vê-los. Tanto alvoroço por uma tontura, brincou fracamente. Vocês dois sempre exagerando. A médica responsável, doutora Luciana, reuniu-se com eles mais tarde. Os exames preliminares mostram uma anemia severa e alterações renais significativas, explicou ela. Recomendo internação para tratamento intensivo e monitoramento. Por quanto tempo? Perguntou Bruna. Pelo menos 2 semanas. Depois reavaliamos. A médica fez uma pausa. Existe uma terapia mais avançada que poderia ser benéfica no caso da sua mãe, mas não está disponível no Brasil. É um tratamento experimental realizado em alguns centros nos Estados Unidos e... na China. China? Bruna e Diego trocaram olhares. Sim, especificamente em Xangai. Tenho colegas no Shanghai Medical Center que estão obtendo resultados promissores com casos similares. Naquela noite, enquanto Dona Nilda dormia sob medicação, Bruna e Diego conversaram no corredor do hospital. Precisamos considerar todas as opções, disse Diego. Se há um tratamento que pode ajudá-la significativamente, o problema é o custo, ponderou Bruna. Mesmo com meu novo salário, um tratamento internacional desse porte. Eu tenho algumas economias, ofereceu Diego, e posso pegar um adiantamento no contrato com a Zhang. Bruna assentiu, pensativa. Preciso falar com Mei Lin. Talvez ela conheça especialistas, possa nos orientar. Quando retornou a Zhang Investments no dia seguinte, Bruna foi direto à sala de Mei Lin, que a recebeu com preocupação genuína. Após ouvir a situação, a executiva chinesa fez algumas ligações, falando rapidamente em mandarim. O Shanghai Medical Center é excelente, confirmou Mei Lin desligando o telefone. E o tratamento ao qual sua médica se referiu tem mostrado resultados impressionantes. Falei com o diretor, Dr. Zhang. Sem relação comigo, é um sobrenome comum, sorriu brevemente. Ele pode receber sua mãe dentro de 2 semanas. Isso é maravilhoso. Bruna sentiu lágrimas nos olhos, mas ainda há a questão dos custos. A Zhang Investments tem um fundo para tratamentos médicos excepcionais para funcionários e familiares, respondeu Mei Lin. Seu caso se qualifica perfeitamente. Bruna piscou, confusa. Não sabia que tínhamos esse benefício. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Mei Lin. Tecnicamente, criamos ontem à noite. Rodrigo fez um apelo bastante eloquente ao conselho. A revelação atingiu Bruna como uma onda. Rodrigo havia mobilizado recursos da empresa para ajudar sua mãe, sem alarde, sem buscar crédito. Há mais uma coisa, continuou Mei Lin. Precisaremos de alguém que fale mandarim para acompanhar o tratamento, lidar com médicos e procedimentos. Você seria a candidata óbvia, mas entenderíamos se quisesse delegar suas responsabilidades aqui. Não. Bruna endireitou os ombros. Posso trabalhar remotamente de Xangai. Com a tecnologia atual, posso coordenar a equipe daqui
e acompanhar minha mãe simultaneamente. Tem certeza? Seriam pelo menos 2 meses. 2 meses longe de São Paulo, longe de Rodrigo. A ideia causou uma pontada em seu peito, mas a saúde de Dona Nilda era a prioridade absoluta. Tenho certeza, afirmou Bruna. Minha equipe está bem treinada, posso supervisionar via videoconferência. Quando Bruna contou a Rodrigo sobre os planos, estavam na sacada do apartamento dele, observando o pôr do sol sobre a cidade. 2 meses, murmurou ele, abraçando-a por trás. Vou sentir muito sua falta. Eu também, Bruna virou-se para encará-lo. Mas é a melhor chance da minha mãe. E você tornou isso possível. Apenas ajudei a viabilizar o que você merece, respondeu Rodrigo. Sua dedicação à sua mãe é uma das coisas que mais admiro em você. Bruna sentiu as lágrimas chegando. Sabe, por muito tempo acreditei que teria que escolher entre cuidar dela e ter uma carreira, entre responsabilidades familiares e felicidade pessoal. E agora? Agora vejo que é possível ter ambos, respondeu Bruna, mas só porque encontrei as pessoas certas. Você, Meilin, a equipe da Zhang, pessoas que valorizam quem eu sou, não apesar das minhas complicações, mas incluindo-as. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Não são complicações, Bruna. São as partes que formam você, e eu amo cada uma delas. A palavra amo pairou entre eles, dita pela primeira vez, carregada de significado. Bruna sentiu o coração acelerar. Eu também te amo, respondeu simplesmente. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Bruna percebeu que havia chegado a um ponto de virada em sua vida. Xangai representava não apenas a esperança para sua mãe, mas um novo capítulo em sua jornada pessoal. Voltaria à terra que tanto estudara, cujo idioma dominara agora com um propósito ainda mais significativo. E quando retornasse, sabia que Rodrigo estaria esperando. Não como um sonho impossível ou um conto de fadas, mas como uma realidade, construída em bases sólidas de respeito mútuo, valores compartilhados e sim amor genuíno. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava de atividade naquela manhã de domingo. Bruna, Diego e Rodrigo acompanhavam Dona Nilda, que estava em uma cadeira de rodas por precaução. Todos os arranjos haviam sido feitos. Um voo em classe executiva para maior conforto, transfer direto ao hospital em Xangai, acomodações para Bruna e Diego no complexo residencial anexo ao centro médico. Está nervosa? Perguntou Rodrigo, segurando a mão de Bruna enquanto aguardavam o embarque. Um pouco, admitiu ela, mas principalmente esperançosa. Mantenha essa esperança. Ele sorriu. E lembre-se, estou a uma videochamada de distância, a qualquer hora. Vocês dois são tão melosos que vou precisar de insulina, brincou Diego, tentando aliviar o clima emocional. Dona Nilda observava a interação com olhos atentos, um sorriso sereno no rosto pálido. Rodrigo, chamou suavemente, poderia me dar um momento a sós com minha filha? Os homens afastaram-se discretamente, deixando mãe e filha com alguma privacidade em meio à agitação do aeroporto. Quero que saiba de uma coisa, começou Dona Nilda, segurando as mãos de Bruna. Durante todos estes anos, meu maior medo nunca foi pela minha saúde, mas por você. Por mim? Bruna franziu o senho. Temia que dedicasse sua vida inteira a cuidar de mim, abrindo mão de seus sonhos, de sua própria felicidade. Dona Nilda apertou as mãos da filha. Ver você agora, realizada profissionalmente, amada, é o melhor remédio que eu poderia receber. Mãe! Bruna sentiu lágrimas nos olhos. Não, deixe-me terminar. Independente do que aconteça em Xangai, quero que prometa uma coisa. Viva plenamente, sem culpa, sem hesitação. Você merece cada pedaço de felicidade que a vida oferecer. Vamos viver isso juntas, mãe, respondeu Bruna, a voz embargada. Esse tratamento vai funcionar. Vamos voltar e você vai continuar sendo a crítica mais dura dos meus namorados. Por muitos anos. Dona Nilda riu. Esse aí, indicou Rodrigo com um movimento de cabeça. Não precisa de críticas. Sabe o que vi nos olhos dele? O mesmo que via nos olhos do seu pai quando olhava para mim. O tipo de amor que constrói, que permanece. O anúncio do embarque interrompeu a conversa. Nos últimos momentos antes de passar pelo portão, Bruna abraçou Rodrigo longamente. 2 meses, sussurrou ele, e estarei aqui exatamente neste mesmo lugar,
esperando por vocês. Xangai recebeu Bruna como uma velha conhecida nunca visitada. A cidade pulsava com uma energia familiar, traduzida nos ideogramas que ela decifrara por anos apenas em livros e telas. O Shanghai Medical Center era impressionante. Instalações ultramodernas combinadas com elementos da medicina tradicional chinesa. O tratamento de Dona Nilda começou imediatamente. Dr. Zhang, um homem de meia-idade com olhos gentis e inglês perfeito, explicou detalhadamente o protocolo inovador que combinava terapia celular avançada com abordagens nutricionais personalizadas. Durante o dia, Bruna dividia-se entre acompanhar o tratamento da mãe e trabalhar remotamente, coordenando sua equipe em São Paulo através de videoconferências. À noite, conversava longamente com Rodrigo, compartilhando descobertas, medos e esperanças. As semanas passavam e os resultados começavam a aparecer. Após um mês, Dona Nilda mostrava sinais claros de melhora. Suas cores voltavam, a energia aumentava, os exames apresentavam números cada vez mais promissores. É quase milagroso, comentou o Dr. Zhang durante uma consulta de acompanhamento. Sua mãe está respondendo ao tratamento melhor do que a média dos pacientes. Sua força de vontade é impressionante. Ela sempre foi assim, respondeu Bruna, orgulhosa, mais forte do que aparenta. As conversas noturnas com Rodrigo tornavam-se cada vez mais profundas. Falavam sobre o futuro, sonhos compartilhados, medos superados. Estava pensando, disse ele numa noite, seu rosto ligeiramente pixelado, na tela do computador, quando vocês voltarem poderíamos procurar um lugar maior, algo com espaço suficiente para todos nós. Bruna sentiu o coração acelerar. Todos nós? Você, eu, Dona Nilda, talvez até Diego quando estiver na cidade. Rodrigo sorriu. Uma casa de verdade. Um lar. A proposta pairou no ar como uma promessa tangível de felicidade. Não era um pedido formal, mas algo ainda mais significativo. A intenção clara de construir uma vida juntos. Nas últimas semanas do tratamento, Bruna foi surpreendida pela chegada de Mei Lin, que viera a Xangai para reuniões de negócios e fez questão de visitar Dona Nilda pessoalmente. Vim conhecer a mulher que criou uma filha tão extraordinária, disse Mei Lin, presenteando Dona Nilda com um elegante chale de seda vermelha. O mérito é todo dela, respondeu Dona Nilda, já sentada numa poltrona em vez da cama, o rosto visivelmente mais saudável. Sempre foi determinada, desde pequena. Durante o chá que compartilharam no jardim do B Hospital, Mei Lin fez uma proposta inesperada. A Zhang Investments está abrindo uma filial permanente em São Paulo, explicou ela. Precisamos de alguém para dirigir o Departamento de Relações Internacionais. Alguém com seu talento, Bruna. Bruna quase engasgou com o chá. Diretora de departamento, mas só estou na empresa há alguns meses. Tempo suficiente para provar seu valor, respondeu Mei Lin com firmeza. Além disso, você demonstrou qualidades raras. Integridade sob pressão, inteligência cultural, capacidade de adaptação. São essas características que valorizamos, não tempo de casa. Aquela noite, ao contar a novidade para Rodrigo, Bruna ainda parecia atordoada. Você merece, afirmou ele, sem hesitação. E sabe o que mais? Não estou nem um pouco surpreso. Desde o primeiro dia no Terrazzo vi algo especial em você. Quando finalmente chegou o dia do retorno ao Brasil, Bruna mal podia acreditar na transformação. Dona Nilda não apenas sobrevivera ao tratamento, estava renascida, caminhava sem ajuda. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade que Bruna não via há anos. Os médicos confirmaram. A doença não estava completamente curada, mas controlada a ponto de permitir uma vida praticamente normal, com apenas manutenções periódicas. No aeroporto de Xangai, Dr. Zhang despediu-se calorosamente. Você é uma inspiração, senhora Almeida, disse ele a Dona Nilda. Sua vontade de viver por sua família é um exemplo para todos os meus pacientes. O voo de volta foi tranquilo, com Dona Nilda dormindo pacificamente a maior parte do tempo, enquanto Bruna alternava entre ler relatórios para seu novo cargo e simplesmente contemplar o céu infinito pela janela, refletindo sobre a jornada extraordinária que sua vida havia se tornado. Quando o avião finalmente pousou em Guarulhos, Bruna sentiu um friozinho na barriga.
Segurou a mão da mãe enquanto caminhavam pelo corredor de desembarque, e lá estava ele, exatamente onde prometera estar. Rodrigo esperava no saguão de chegadas internacionais, um buquê de lírios brancos nas mãos, as flores favoritas de Bruna, que ela mencionara casualmente meses atrás. Ao seu lado, Diego praticamente saltava de ansiedade. O reencontro foi uma explosão de emoções. Abraços, lágrimas, beijos, exclamações de surpresa ao ver Dona Nilda tão bem. Diego não parava de falar, contando as novidades dos últimos dias, enquanto Rodrigo simplesmente segurava a mão de Bruna como se nunca mais fosse soltá-la. "Temos uma surpresa", anunciou Diego quando todos entraram na van que os aguardava. "Mas é melhor esperar para ver." A van não tomou o caminho do antigo apartamento de Bruna, mas seguiu em direção a um bairro arborizado na zona oeste. Parou em frente a uma casa de 2 andares, com um pequeno jardim na frente e uma varanda acolhedora. "O que é isso?" perguntou Bruna confusa. "Seu novo lar", respondeu Rodrigo sorrindo. "Ou melhor, nosso lar, se você quiser. Alugado por enquanto, com opção de compra quando decidirmos se é o lugar certo." Bruna desceu da van maravilhada. A casa era exatamente o tipo de lugar que sempre sonhara, não excessivamente luxuosa, mas espaçosa, aconchegante, cheia de luz natural. "Tem um escritório para você trabalhar remotamente quando precisar", explicou Diego, conduzindo-os para dentro. "Um quarto amplo e adaptado para a mãe no térreo, para ela não precisar subir escadas. E um espaço que pode ser meu quando eu estiver na cidade." "Como vocês..." Bruna estava sem palavras. "Trabalhamos juntos nesses 2 meses", respondeu Rodrigo, abraçando-a pela cintura. "Queríamos que vocês voltassem para um lar, não apenas para um lugar." Dona Nilda explorava a casa, com lágrimas nos olhos, tocando os móveis, as cortinas, sentindo a textura das paredes. "É perfeito", murmurou. Naquela noite, após um jantar comemorativo preparado por Rodrigo, que surpreendentemente cozinhava muito bem, todos se recolheram cedo, exaustos da viagem. No quarto principal, Bruna e Rodrigo estavam finalmente a Santa Dé, sós depois de 2 longos meses. "Senti tanto sua falta", sussurrou ele, acariciando o rosto dela. "Eu também", respondeu Bruna, aconchegando-se nos braços dele. "Mas sabe de uma coisa? Essa distância nos fez bem." Confirmou o que eu já sabia. E o que era? Que o que temos é real. Não apenas paixão ou conveniência, mas algo profundo, duradouro. Bruna fez uma pausa. "Algo que vale a pena construir dia após dia." Rodrigo sorriu, beijando-a suavemente. "Então vamos construir, Bruna Almeida. Juntos." Na manhã seguinte, Bruna acordou com o sol entrando pelas cortinas leves. Por um momento ficou desorientada, não reconhecendo onde estava. Então sentiu o braço de Rodrigo ao seu redor, ouviu o som distante de Dona Nilda conversando com Diego na cozinha, sentiu o cheiro de café fresco. Sorriu, fechando os olhos por mais um instante, saboreando a sensação. Havia percorrido um longo caminho desde aquela primeira noite no terraço, quando enfrentava olhares de desconfiança e desdém. Tinha provado seu valor, não apenas aos outros, mas principalmente a si mesma. A garçonete da periferia que escondia um mundo de conhecimentos transformara-se na diretora respeitada que não tinha mais medo de brilhar. A filha dedicada que temera que cuidar da mãe significasse renunciar à própria felicidade, descobrira que era possível conciliar amor e realização, família e carreira. Levantou-se silenciosamente, aproximando-se da janela. Lá fora, a cidade começava a despertar, a mesma São Paulo de sempre caótica, desafiadora, cheia de contrastes, mas agora, pela primeira vez, Bruna sentia que realmente pertencia, não como alguém lutando para sobreviver à margem, mas como protagonista de sua própria história, uma história que continuaria a escrever, não mais sozinha, mas cercada pelo amor que conquistara, não por sorte ou acaso, mas por mérito próprio. Sua verdadeira língua sempre fora a da determinação. E agora, finalmente, o destino falava o mesmo idioma.